Olá, amigos e amigas, bom dia. Oi, gente, bom dia. Cena de guerra, tiroteio e morte na Avenida Leitão da Silva, em plena luz do dia. A via teve que ser interditada, momentos de muito desesperos. Muitos carros foram alvejados durante essa troca de tiros entre policiais e suspeitos. Suzy Faria acompanha o caso, traz as atualizações pra gente. Pânico geral ontem, né, Suzy? Bom dia pra você. Bom dia, Bruna. Bom dia, George, amigos do TN. Mais uma vez, a Leitão da Silva foi o cenário de uma situação bem complicada. Tiroteio, morte, fuga, tudo isso em plena tarde. E olha, uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com isso foi ferida. Vários carros foram atingidos. Nós estamos aqui na Secretaria de Segurança Pública, onde daqui a pouco nós vamos entrevistar ao vivo o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, para falar do que aconteceu e também da atitude dos policiais. Há muito questionamento se o que eles fizeram está certo. Então, daqui a pouco nós vamos conversar com o secretário de Segurança Pública para saber sobre isso e detalhar um pouco mais sobre toda essa história que começou em outro bairro aqui de Vitória, na Mata da Praia. Mais detalhes só daqui a pouquinho. Bruna, George. Pois é, momentos de pânico ontem à tarde, né? Total. Bateu um carro, carros também foram alvejados. Valeu, Suzy, até daqui a pouco. Gente, olha só essa notícia. Bandidos encapuzados e com camisa da Polícia Civil invadiram um supermercado na Serra. Cenas de terror. Ô Vanusa, foram muitos reféns que foram feitos nessa ação criminosa, né, minha amiga? Exatamente, George Beach, pelo menos 20 pessoas entre clientes e também funcionários ali que trabalhavam no finalzinho da tarde dentro desse supermercado que fica em Jardim Tropical, na Serra. Muito bom dia para vocês de casa, bom dia ao pessoal do estúdio. Esse assalto aconteceu, como eu disse, finalzinho da tarde ali no bairro Jardim Tropical. Os caras chegaram, né, 4 homens armados, alguns deles aí com armas longas, acabaram rendendo todo mundo que estava dentro do mercado. Eles foram obrigados a irem para os fundos do estabelecimento e ali permaneceram por cerca de 10 minutos. A todo momento, esses bandidos procuravam pelo cofre, queriam que o dono do estabelecimento, que é um senhor, é um idoso, né, abrisse o cofre e entregasse o dinheiro que estaria lá, que já havia sido dada a fita por alguém. Só que esse cofre realmente não era utilizado. O dono do estabelecimento conseguiu convencê-los, mas foi uma tarde de terror, finalzinho de expediente. Eles tiveram que aí passar por essa situação. Várias pessoas ali ficaram sob a mira de armas durante 10 minutos, incluindo crianças. As imagens mostram até as mães, né, pessoas que estavam com essas crianças dentro do mercado tentando protegê-las. As crianças foram obrigadas também a ficarem com as mãos para o alto, a verdadeira cena de terror que essas pessoas passaram no finalzinho da tarde. Daqui a pouquinho eu vou voltar para trazer uma reportagem completa sobre esse assunto. George, Bruna. Imagina o desespero Demais. de quem estava ali tranquilo fazendo compra. Combinado, Vanusa, já você traz mais detalhes sobre essa história pra gente. Olha, hoje de manhã teve homicídio em Vila Velha. Vamos conversar ao vivo com a repórter Tainara Nascimento. Tainara, pânico geral ali pelo bairro. As creches, né, as escolas também se manifestaram a respeito das aulas das crianças. Bom dia para você. Apenas 15 anos, hein? Essa é a idade da vítima, o adolescente que foi atingido por vários disparos. A Polícia Civil nem conseguiu contar e recolheu ali do local mais de 30 cápsulas. E as aulas também permanecem ali na região, mas com o medo, alguns pais foram buscar as crianças que ficaram desesperadas, precisaram se esconder debaixo ali das mesas. A gente acompanhou essa história, nós conversamos com responsáveis por essas crianças, com a família da vítima que preferiu não gravar a entrevista, mas os detalhes a gente traz daqui a pouquinho. George e Bruna. Valeu, Tainara, até daqui a pouco. Gente, esse tempo, hein, Bruna? A chuva não para, né? Não para, gente. Continua fechado em todo o estado o tempo. Cadê o Luciano Rossetti, que vai trazer agora uma previsão, né, desse tempo? Como é que tá o tempo aí onde você tá, meu amigo? Bom dia.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Bruna, amigo e amiga do TN. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha para o céu aqui, pedir para o meu amigo Diego Gama mostrar para vocês aqui ao vivo como é que está o tempo na capital, aqui em Vitória, Vila Velha também. O sol está querendo aparecer, o tempo está querendo abrir, mas tem uma parte do céu também que está encoberta e a previsão é de chuva, viu? Apesar desse tempo estar querendo abrir, o sol querendo aparecer, dar as caras, a previsão, pelo menos, né, a previsão oficial, a informação que nós temos do Incapere, inclusive, é que a previsão de chuva até quinta-feira, pelo menos, viu? Aqui em Vitória, na Enseada do Sol, onde nós estamos, está fazendo 22 graus no momento. E você que mora em áreas de risco, tome muito cuidado, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar com informações daquela pedra que deslizou em Fradinhos. Também teve acidente na rodovia do Contorno com vários carros. Os transtornos estão acontecendo, estão rolando na Grande Vitória por causa desse tempo instável. Daqui a pouquinho eu volto com todas as informações. Combinado, Luciano Rosete, só aparecendo tímido por ali, né? Mas a gente já sabe que tem previsão de mais chuva por aí. Vamos ficar atentos então. Lu, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Olha só, gente, 2 toneladas de peixes foram distribuídas hoje cedo em Vitória. A muqueca do almoço foi garantida. Muita gente foi lá pegar os peixes, olha só, lotou, tá? Depois do evento que marcou a sanção da nova lei que estabelece a pesca assistida em Vitória. Muita gente ali querendo garantir o peixe para o almoço, para a janta. Já a gente vai trazer para vocês os detalhes de como é que foi essa distribuição. Bom, agora 11 horas e 46 minutos. Não sai daí não, tem isso e muito mais no seu TN1. A gente já volta. Estamos de volta, agora 11 horas e 49 minutos. A gente já começa com essas imagens, gente. Mais um confronto transformou a Avenida Leitão da Silva num cenário de guerra em Vitória. Teve perseguição, tiros e morte. Um trabalhador inocente também foi baleado. Dentro do carro dos suspeitos, a polícia encontrou armas e até uma granada. A OAB está cobrando apuração rigorosa da ação. Suzy Faria vai trazer as informações atualizadas para a gente a respeito desse cenário de guerra em plena luz do dia, com muitos trabalhadores ali envolvidos no meio de uma troca de tiros, né, Suzy? É com você. Pois é, boa tarde novamente a vocês, os amigos do TN aí. Exatamente, Bruno, um tiroteio que aconteceu no meio da Avenida Leitão da Silva, que, como nós já falamos, é sempre uma avenida marcada com protestos e, às vezes, muita violência também. E foi novamente palco de mais um tiroteio que aconteceu no final da tarde de ontem. Tudo começou assim que o cerco de segurança, né, fez aí uma varredura, descobriu um carro envolvido em pelo menos 2 crimes. Quando a Romu foi tentar fazer o bloqueio desse carro, não conseguiu, houve uma perseguição, passou por locais ali de muita movimentação de pessoas e culminou lá na Avenida Leitão da Silva. Nós estivemos lá hoje para entender melhor tudo isso que se passou e vamos ver um VT agora que eu preparei com mais detalhes ainda dessas cenas que são cenas de filme de ação só vista em Hollywood. Vamos acompanhar. Foram cenas só vistas em filmes de ação que foram flagradas por pessoas e empresas de pelo menos 2 bairros da capital, Mata da Praia e Santa Lúcia. O que terminou na Avenida Leitão da Silva começou na Mata da Praia. O veículo foi pego pelo cerco inteligente da prefeitura. Tinha restrição. A tentativa de abordagem feita pela Romu foi frustrada quando o motorista empreendeu fuga. Nessas imagens, o veículo com 4 pessoas passa por dentro do estacionamento desse supermercado. Por sorte, ninguém é atingido. Depois, a perseguição segue para a Avenida Leitão da Silva. O carro dos bandidos patina na pista. São ouvidos disparos. A fuga está chegando ao fim, mas os disparos não. O tiroteio recomeça tão logo o carro dos bandidos para. A porta do carona se abre e dela sai Cleiton Gomes Serafim, de 23 anos, o tio Babá. Ele enfrenta os agentes de segurança, enquanto os motoristas que ficam na linha de tiro tentam escapar dos disparos. São rajadas. Os agentes se protegem em meio aos carros. Cleiton acaba sendo atingido, enquanto os comparsas fogem.
Ele é socorrido pelo SAMU no local, mas não resiste. Dos 3 restantes, 2 fogem entrando para o bairro Itararé. Mais tiros são ouvidos. Eles atingem o portão e paredes desse comércio e também um morador na perna que estava no local. Um dos fugitivos é pego na hora, Fernando João dos Santos, de 19 anos. O outro consegue fugir, mas não vai longe. A partir do momento que as câmeras filmam os dois, como vocês viram, passando pela rua de trás ali, não se sabe mais o que acontece. Mas a nossa apuração foi de que um deles, o Jonathan, de 20 anos, passou aqui por dentro desse beco, invadiu algumas casas e conseguiu pular o muro desta residência aqui. Residência que foi invadida pela polícia militar que estava em perseguição a ele. E Jonathan foi encontrado dentro do quintal. Ele tentou reagir, mas acabou ferido com um tiro no braço e preso pela polícia militar. Jonathan dos Santos Silva, 20 anos, foi detido e encaminhado ao hospital. E o quarto ocupante do carro conseguiu fugir. Por algumas horas, a Leitão da Silva ficou interditada. Várias viaturas foram em apoio. O carro dessa mulher foi atingido por vários disparos. O tiro pegou aqui, depois o tiro pegou aqui, olha aqui, e a bala parou ali. O desse advogado também. Estava no sentido Vitória, Leitão da Silva, sentido Vitória. E nisso eu ouvi uma sirene, eu não sabia, né? Eu tentei fazer acostamento melhor, né? Eu já estava na direita, mas nisso eu já senti um carro esfregando em outro carro, em outros na frente, e ao mesmo tempo tiros, na imensidade, né? Vários tiros. Então eu me abaixei, né? Mas não consegui sair naquela hora. Quando os tiros cessaram, eu saí pela porta de carona para a calçada. Por sorte, quem esteve bem perto dos disparos saiu ileso. As primeiras informações da polícia é que os 4 iriam dar ataque em Andorinhas. E eles estavam bem municiados, viu? 3 pistolas, mais de 120 munições e granada foram encontradas dentro do carro. Os envolvidos têm passagem pela polícia. Jonathan, de 20 anos, é condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Fernando, de 19, tem mandados de busca e apreensão de adolescente infrator em aberto, além de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. E Cleiton tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O carro em que eles estavam foi roubado na Praia do Canto, dessa professora que, na época, lutou bastante para evitar o roubo e apanhou também. O veículo também esteve na cena de um crime bárbaro que aconteceu há alguns dias na Ilha do Príncipe. A vítima, Wesley Matias, de 25 anos, foi assassinado com mais de 90 tiros, alguns de fuzil. Com a prisão e a apreensão desse armamento, a polícia pode identificar se os envolvidos nesse tiroteio são responsáveis também por esses crimes. E como vocês puderam ver aí, nas ações que a gente acabou mostrando, muitas aconteceram com pessoas ao redor. E é um questionamento que tem muita gente fazendo. Se seria o caso da ação dos agentes de segurança acontecerem em meio aos carros e em meio às pessoas, motoristas, pessoas que ficaram ali na linha de tiro. Por essas questões, por essas imagens que foram feitas aí por pessoas que estavam na região, é que a OAB quer explicações da Secretaria de Segurança Pública com relação a esse tipo de ação. É o correto se fazer quando tem tanta gente inocente envolvida? Vamos ouvir o que diz o presidente da OAB. Sobre a operação da Leitão da Silva no dia de ontem, é importante que não haja criminalização das forças policiais, nem tampouco a santificação de criminosos. Entretanto, foram dados mais de 70 disparos de arma de fogo numa das avenidas maiores do estado do Espírito Santo. É importante que seja autoavaliada e esclarecida essa operação para que inocentes, inclusive um que foi alvejado, e um advogado que teve seu carro atingido por uma bala, e os comerciantes no entorno que também foram atingidos, para que inocentes não sejam expostos sem qualquer propósito de sua segurança. A ordem está atenta e pedindo a apuração se o momento de abordagem foi o correto,
se a forma de abordagem foi a mais certa para que a polícia evolua com mais inteligência, com mais cursos, com mais investimentos. O que a ordem quer, e creio que todos os cidadãos querem, é a paz. Exatamente, pois é. E um dos questionamentos é por que a Guarda Municipal de Vitória não pediu apoio nem auxílio à Polícia Militar, que teria que estar ajudando a fazer aí esse alerta vermelho, como é conhecido quando situações como essa chegam ao conhecimento dos senhores. Várias viaturas são mobilizadas e faz-se um cerco. E isso não aconteceu ontem, como vocês acabaram de ver. George, Bruna. É uma forma polida, né, do representante da OAB, o presidente da OAB, de dizer que é uma ação aí que não poderia ter acontecido dessa forma. A gente entende assim. Exatamente. No meio de tanta gente aí inocente, uma troca de tiros, né, e o trânsito parado ainda. Importante entender com o secretário, com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o que poderia ter sido feito, o que deveria ter sido feito na ação para que pessoas inocentes não corressem risco. Qual que é a conduta correta, né? O que todo mundo está se questionando. Vamos entender daqui a pouco, então, né, com o secretário estadual de Segurança Pública, o que deveria ter sido feito, como foi essa ação de fato, né, motivada. Suzy, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações com você. Valeu, minha amiga. Gente, agora dá só uma olhada nessas imagens de um assalto que aconteceu em um supermercado na Serra. 20 pessoas foram feitas reféns, né, pelos criminosos, os bandidos encapuzados e com camisas com o nome da Polícia Civil. Eles estavam usando camisas com o nome da Polícia Civil. Que absurdo, os reféns são levados para os fundos do mercado. Entre as vítimas que estavam ali no local, crianças. Vanusa Santana foi até o local, já está aqui com a gente ao vivo. Minha amiga, momentos de medo, de desespero, de pânico, claro. Os criminosos estavam ali fortemente armados, né? Agora, Vanusa, eu queria assim, só complementar, porque tem uma história do cofre ali, mas para eles terem montado toda essa operação, né, criminosa para invadir esse supermercado, tinha que ter alguma informação, né? Já se trabalha com a polícia, já trabalha com essa informação, mas primeiro você vai falar sobre o assalto em si, não é? Exatamente, George. Bem, durante todo o tempo, os criminosos permaneceram ali falando que era fita dada, eles queriam um cofre, e ficaram em cima do proprietário, que é um idoso, que estava lá no meio, na frente de loja. Ele acabou também rendido aí entre essas 20 vítimas que estavam ali, entre funcionários, também pessoas que compravam, algumas crianças que acompanhavam os pais, as mães ali, a gente pode até ver crianças com a mão para o alto, uma verdadeiro absurdo. Foram 10 minutos ali, né, sob a mira de revólveres, né, de pistolas, armas longas, e o que a gente percebe durante a ação desses criminosos é que eles não tiveram o menor pudor. Alguns estavam até com o rosto coberto, agora outros de cara limpa, agindo ali, né, tem um que fica perto dos reféns ali, ele recolhe os celulares que eles pedem às pessoas que estão ali próximo aos freezers, eles pedem que essas pessoas, então, coloquem os celulares no chão e aí o assaltante começa a recolher. Então, o que a gente percebe é que eles estavam preparados, tinham informações privilegiadas, mas, entretanto, segundo o dono do estabelecimento, o cofre que eles tanto procuravam não tinha dinheiro. Mas, para quem estava lá, realmente foram momentos de terror. Os 10 minutos, eu acho que mais longos, de pelo menos 20 pessoas que ficaram aí sob a mira de armas longas nesse assalto que aconteceu num supermercado no bairro Jardim Tropical, na Serra, no finalzinho da tarde dessa segunda-feira. O supermercado estava quase fechando ali, as pessoas compravam, não era um dia chuvoso, enfim, né, foram momentos de terror. A gente conversou com uma dessas vítimas, vamos acompanhar agora o que ela disse para a nossa equipe. Eles chegaram falando, polícia, todo mundo com a mão na cabeça, todo mundo pro fundo da loja. Aí, tipo assim, a reação de todo mundo foi pegar e correr lá pro final. Foi todo mundo lá pro final. Aí, tipo assim, aquela apreensão, né? Vai que já dava tiro ali, mandou todo mundo pro final da loja, mão na cabeça, colocar o celular no chão. Como eles chegaram assim, falando que era polícia, aí coloca a mão na cabeça e vai todo mundo pro fundo da loja, logo você imagina, polícia não faz isso. Polícia já tem outro tipo de abordagem, não é igual esse zero, com a mão na cabeça no fundo da loja. Quando tinha 2 crianças no estabelecimento na hora, uma de 7 anos e a outra mais ou menos de uns 5 anos de idade,
ficaram apreensivas, né? Porque criança passar por uma cena dessa, ficaram muito apavoradas em relação a isso tudo. Pois é, né? E até tiros foram disparados, viu, George Bruna, na saída. Ainda é um mistério de quem partiram, né? De onde partiu esse disparo, né? Esses disparos, né? De onde partiram. Mas a polícia ainda está investigando. Mas foram momentos muito difíceis para essas pessoas que estavam ali, finalzinho de tarde de segunda-feira, tarde chuvosa, e passar por uma situação dessa, né? Eram 4 assaltantes, como a gente pôde ver aí nas imagens. Eles chegam vestidos de preto. Algumas dessas roupas está escrito Polícia Civil. E eles chegam se apresentando como tal, viu? Eles chegam falando que Polícia Civil, vão todo mundo para o fundo da loja, mas logo em seguida, assim, as pessoas que estavam ali perceberam que tratava-se de um assalto, Bruno e George. Tá certo, Vanusa, tem que ser investigado com muito rigor, até para entender onde que foram fabricadas essas camisetas, se foram roubadas de algum lugar. Porque não tem condição a pessoa entrar assim, caracterizada de polícia civil e qualquer outra força de segurança e causar esse pânico dentro de qualquer estabelecimento. Tem que ser investigado com muito rigor. Às vezes é uma quadrilha que está agindo aí, já está agindo há algum tempo em outros lugares também, estavam fortemente armados, então assim, precisa de uma investigação realmente rigorosa. Vanusa, obrigada pelas informações, minha amiga. Já já a gente volta a conversar. Olha, agora a gente vai voltar a falar do tiroteio na Leitão da Silva. Quem está por lá é a nossa repórter Tainara Nascimento. Tainara, minha amiga, a gente viu as cenas de pânico, de desespero ontem. Você está aí no local. Queria saber de você como é que está o clima aí na região nesse momento. A gente sabe que é um local de muita movimentação nesse horário, muita gente levando o filho para a escola, muita gente indo trabalhar. Já tem muita gente traçando outras rotas para evitar de passar por aí por conta justamente desse clima, né? Bom dia para você, boa tarde já, né, Thay? Boa tarde, Bruna. Exatamente. Inclusive, a nossa equipe foi abordada agorinha por um rapaz falando de mães que vão chegar daqui a pouco, que ontem estavam desesperadas. Eu vou mostrar aqui a avenida, elas exatamente estavam atravessando quando tudo isso aconteceu. Elas ficaram desesperadas, algumas estavam indo comprar alimento, ali em Tararé mesmo. Agora a gente já percebe que há uma movimentação aqui tranquila, a polícia está bem ali na rua de trás, eu acho que a gente consegue perceber 2 policiais, tem outras viaturas aqui no entorno, o policiamento foi reforçado, continua aqui. A gente, inclusive, está aguardando o secretário de segurança aqui do município para fazer alguns questionamentos, porque a gente tem uma nota do Ministério Público, Bruna e George. E o Ministério Público disse o seguinte, em relação a tudo que a Suzy acompanhou, que a gente acompanha aí também nas imagens. O Ministério Público informa que, a partir das informações e da imagem obtida até o momento, percebe-se que os procedimentos de abordagem utilizados pela Guarda Municipal não se mostram adequados para aquele local. Exatamente esse, aqui onde a gente está, a Avenida Leitão da Silva. E aí a nota conclui: a instituição irá acompanhar as investigações que a Corregedoria da Guarda Municipal deve aí instaurar, bem como as apurações de todos os órgãos envolvidos. Esse é o posicionamento do Ministério Público, bem parecido com o presidente da OAB. A gente aguarda agora o secretário de Segurança para a gente questionar sobre toda essa abordagem da Guarda Municipal. A gente acabou de acompanhar, inclusive, uma viatura da Guarda Municipal passando aqui por nós, né? A gente vai voltar aqui com as imagens. Bruno e George, esse aí é o trânsito da região, algumas pessoas passando tranquilamente após o susto e segue assim por enquanto. Tá certo, Tainara. Vamos seguir então aguardando. São questionamentos que precisam ser feitos ao secretário da Guarda Municipal de Vitória, a Secretaria Estadual de Segurança Pública também. Vida que segue, Capixaba precisa ir para o trabalho, precisa levar o filho para a escola. O que não dá é para saber se mais tarde vai ter outro tiroteio parecido com esse no meio do trânsito. Que garantia que o Capixaba tem de que vai estar seguro para voltar para casa mais tarde? Por enquanto, nenhuma, né? Tá, e qualquer novidade, chegando aí o secretário, você chama a gente para a gente continuar nesse assunto, minha amiga. Olha, um homem foi encontrado com as mãos amarradas depois de um sequestro. Isso aconteceu em Linhares. Vamos chamar a Vanusa Santana, que tem as informações para a gente. Vanusa, é com você.
George, essa vítima, como vocês disseram aí, é um homem. Ele estava numa avenida chamada Belos Montes, no bairro Nova Esperança, em Linhares. Na verdade, ele foi encontrado por volta de 2 horas da madrugada dessa terça-feira, depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia. Ele estava com o corpo coberto de lama, tinha as mãos aí amarradas para trás. Ele teria sido sequestrado e então levado para essa área. A polícia também encontrou na região da nuca dele várias perfurações que ainda vão ser investigadas, porque não se sabe se ele foi vítima se essas perfurações teriam sido provocadas por algum tipo de disparo de arma de fogo. A Polícia Militar acionou aí uma equipe do SAMU que prestou ali os primeiros atendimentos. Esse homem então foi colocado na ambulância e socorrido para um hospital ali da região. A Polícia Civil vai investigar a autoria desse sequestro e também desse possivelmente disparos aí que atingiram a nuca desse homem, que acabou sendo encontrado pela Polícia Militar na madrugada dessa terça-feira, numa área ali onde tinham vários entulhos. Ele estava com o corpo, como eu disse, coberto de lama e com as mãos amarradas para trás. George, Bruna. Valeu, Vanusa. Aguarda aí, quem tiver alguma informação também, liga para a Polícia 181. Obrigado pelas informações. Olha, esse mês nós mostramos aqui no TN casos de discussões de trânsito que por muito pouco não acabaram em mortes, muita intolerância, né? Bem, os especialistas orientam, é preciso evitar o confronto. Vamos acompanhar na reportagem. Foram 8 facadas, a maioria na região do peito. Uma delas perfurou o pulmão da vítima. Esse foi o resultado de uma briga de trânsito que aconteceu no último dia 21, no bairro Santa Luísa, em Vitória. O motorista, de 43 anos, conta que a confusão começou com uma fechada no trânsito. Eu peguei a moto, segui o fluxo, só que eu passei por ele, que eu já ia seguir o fluxo novamente, e alertei. Falei, meu amigo, você toma cuidado, você pode causar um acidente. Se o senhor quase me derrubou ali atrás, se você fez isso comigo, um cara tranquilo, que só estava seguindo o fluxo, imagina se fosse um cara estressado, com maldade, com cheio de estresse, viesse para cima de te agredir. Aí foi na hora que ele saiu e começou a dar umas facadas. A vítima ficou internada durante uma semana e agora cuida dos ferimentos em casa. O agressor fugiu. Esse não foi o único caso que mostramos esse mês aqui no TN. Esse vídeo mostra o momento em que um motociclista de 35 anos recebe atendimento do SAMU. Ele também levou uma facada no peito por causa de uma briga de trânsito. O caso aconteceu em Jardim Limoeiro, na Serra. Especialistas em saúde mental explicam que a falta de tolerância no trânsito é motivada, na maioria das vezes, pelo comportamento dos próprios motoristas, que estão cada vez mais impacientes e imprudentes. Mas ao se deparar com uma situação estressante no trânsito, há maneiras mais inteligentes e menos danosas de contornar essa situação. A gente não pode estar vulnerável ao estado de humor do outro, né? Não é inteligente isso, porque nosso estado de humor ele vai mudar se a gente chutar o dedinho na quina. E quando a gente fala de gente, o cuidado que a gente tem que ter é porque na física uma ação gera uma reação de mesma intensidade, né? E com gente você não sabe qual vai ser a intensidade. Então, o melhor é sempre apaziguar. Outro exercício prático, segundo a psicóloga, é pensar no impacto da reação agressiva a longo prazo. Quando você tem estresse, vai aumentar seu cortisol, sua adrenalina, radicais livres no corpo. Isso envelhece. A galera que cuida da pele, estresse faz mal até para a nossa pele. Ele envelhece a gente mais facilmente, pode aumentar a pressão. Além de sobreviver ao episódio de intolerância no trânsito, o motorista contou que conseguiu deixar o hospital a tempo do aniversário do filho de 9 anos. Ele acredita que ganhou uma nova chance. Eu não tenho raiva desse cara. Pelo contrário, eu até perdoo ele. Se ele estiver vendo, eu até perdoo. Mas que ele reflita que ele poderia ter causado um dano para uma família de bem. Certeza. Bom, os responsáveis pelos crimes mostrados na reportagem não foram identificados. Se você tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrá-los, ligue para o Disque Denúncia 181. Moradores flagraram tiros disparados na região de São Torquato, em Vila Velha. Vamos ouvir.
Pois é, esses tiros tiraram a vida de um rapaz de apenas 15 anos no Morro da Boa Vista, na região de São Torquato. Tainara Nascimento já está aqui e traz os detalhes para a gente. Tainara, é com você. Pois é, Jorge, essa vítima, esse adolescente de apenas 15 anos, se chama Agner Santos de Assis. Essa informação passada pela polícia, ele foi atingido por vários disparos. A polícia não conseguiu nem contar e a quantidade foi tanta que chegou a quebrar alguns ossos do corpo dele. Realmente a polícia confirma que houve um intenso confronto ali no local. Ela encontrou mais de 30 cápsulas de diferentes calibres, o que ela conclui que cerca de 6 pessoas chegaram ali naquela região. A gente tem imagens ali do Morro da Boa Vista, que é separado ali do bairro Alvorada por uma mata, e seria justamente daí que esse local que os criminosos usaram para chegar até o bairro e efetuar esse ataque. Além disso, claro, com todo esse vídeo que a gente viu, todo esse barulho de um intenso confronto, moradores ficaram assustados, inclusive crianças de 2 escolas ali bem próximas que precisaram se esconder ali debaixo das mesas. Preocupados, alguns pais foram lá buscar as crianças, a gente conversou com esses pais, eles falaram que infelizmente essa é a realidade ali do local, preferiram buscar as crianças por segurança mesmo, levar para casa, mas em nota a Prefeitura de Vila Velha diz que as aulas estão mantidas, inclusive com a guarda municipal lá na frente das escolas, reforçando essa segurança. A gente vai continuar acompanhando esse caso, a gente está em contato também para tentar ouvir a família e os detalhes a gente traz no TN2. Jorge, Bruna. Obrigado, Tainara, pelas informações. Tainara está ao vivo ali da Avenida Leitão da Silva. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com ela para falar sobre esse assunto. Agora eu chamo a repórter Suzy Faria, ao vivo também, que conversa com o secretário de Segurança Pública a respeito desse confronto que deixou o capixaba assustado, né, Suzy? Inocentes aí no meio do fogo cruzado. É com você. Pois é, Bruna, tem muita gente questionando a ação que aconteceu ontem na Avenida Leitão da Silva. Muita gente defendendo os agentes de segurança e muita gente também questionando nas redes sociais a mesma ação, que quando eles se protegem, colocam na linha de tiro muitos motoristas que estão na rua ali. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, que vai fazer essa avaliação para a gente. Secretário, dentro desse questionamento, e que tem polemizado, né, os dois extremos aí, quem é a favor, quem é contra, qual a avaliação do senhor, que já foi combatente, já esteve em situações dessas, já enfrentou muitas situações de risco aí na rua. Qual a avaliação do secretário sobre tudo o que aconteceu, inclusive pelo fato de que a Guarda Municipal não teria acionado a Polícia Militar assim que iniciou essa perseguição? Boa tarde. Boa tarde, Suzy. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agradecer pela oportunidade. Assim, na minha condição de secretário estadual de Segurança Pública, eu não posso fazer uma análise operacional da atuação da Guarda Municipal que não está sob a nossa coordenação. Acho que esse papel cabe aos gestores da Prefeitura Municipal de Vitória, bem como da Polícia Militar, ao nosso comandante-geral. O que a gente pode extrair disso tudo, entendendo a dinâmica do que aconteceu, é que esse veículo tem suspeita, ele já tinha as características desse veículo ter dado um ataque na Ilha do Príncipe na última sexta-feira, que culminou com um homicídio. As placas e as características desse veículo, então, foram lançadas tanto no Cerco Inteligente do Estado como no monitoramento da Guarda Municipal. Ontem a Guarda se depara com esse veículo na Avenida Fernando Ferrari, tenta a abordagem, o condutor não para. Então, não foi uma ação programada na Leitão da Silva, ela começa na Fernando Ferrari, ela se estende por dentro do bairro República, ele faz aquela linha toda da contramão do Perim, ali na direção de Jardim da Penha, volta para Fernando Ferrari, quando chega na Fernando Ferrari, passam por uma viatura da PM, da 12ª Companhia, que era inclusive do K9, 2 policiais e um cão. Essa viatura, sem entender o que estava acontecendo, apoia a Guarda Municipal, passam por Andorinhas e ali, então, na Leitão da Silva, é que culmina com a saída desse indivíduo do carro, atirando contra os policiais. Então, não foi uma ação programada para ser ali na Leitão da Silva. Essa ação começa lá atrás, na tentativa de abordagem, que ele não obedece. Ele vem a colidir em 8 veículos, ele vem a furar o pneu porque sobe em canteiro central. A reação dos nossos policiais é a sobrevivência, é a situação operacional que eles encontravam naquele momento. Ninguém quis fazer o carro da pessoa como escudo humano, ninguém queria ter aquele confronto ali, mas ou você atira ou você morre. Então é muito difícil agora analisar essa situação
e a gente ouve alguns críticos já, ou até mesmo alguns especialistas ditos em segurança pública, que analisam as ocorrências das salas confortáveis, ali são milésimos de segundo para tomar uma decisão. E o confronto armado resultou em um indivíduo baleado, que foi socorrido, foi a óbito no hospital, 2 outros indivíduos também baleados. Um desses indivíduos, 2 outros, na perseguição, atiram contra a polícia e acaba atingindo a perna de um senhor, já fora daquele cenário. Então, no cenário ali da abordagem, graças a Deus, ninguém foi atingido. 2 baleados socorridos, presos, 1 baleado morto. Armas, 4 pistolas de grosso calibre, colete balístico com placa cerâmica, carregadores alongados, munição e 1 granada. Então, imagine você se essa granada é detonada naquele contexto. Então, a ação policial é muito dinâmica e imprevisível e fica difícil a gente delimitar agora o que devia ser feito, o que não devia. A cena de violência só acontece pela inconsequência, irresponsabilidade e sentimento de impunidade desses criminosos. Tá bom. Secretário, a gente quer agradecer aí essa avaliação do senhor e aí questionar também a Secretaria de Segurança Pública de Vitória, com quem a Tainara vai conversar daqui a pouco, o secretário, para saber sobre essa questão do apoio aí, por que então que a Guarda Municipal não pediu o apoio da Polícia Militar, não fez o acionamento do alerta vermelho, que poderia culminar aí com um bloqueio desse carro não chegar ao ponto que chegou. É com vocês aí no estúdio. Obrigada. Vamos agora, então. Valeu, Suzy. Obrigada, agradeço ao secretário, então. Já vamos chegar para cá conversando ao vivo, então, com a repórter Tainara Nascimento, direto da Leitão da Silva. Tainara está com o secretário de Segurança de Vitória para a gente fazer esse questionamento. Houve acionamento por parte da Guarda de Vitória desse alerta vermelho para que se fizesse um cerco, Tainara? É com vocês. Joia, Bruna. O secretário, eu vou lembrar para o pessoal de casa, é o Amarílio Boni, secretário municipal aqui de Segurança Urbana. Secretário, a Bruna questionou ali, após a entrevista com o secretário de Segurança do Estado, que eles falam que não houve esse acionamento da Polícia Militar, especificamente desse cerco, para realizar esse cerco. De fato, houve a ocorrência estava restrita só à Guarda Municipal? Não, boa tarde a todos. É importante salientar que a discussão está entrando se houve ou não acionamento. É importante a gente frisar que foi uma ocorrência complexa, uma ocorrência que resultou de uma abordagem para qualificação dos indivíduos, que era uma abordagem tranquila, rotineira, que é feita pela Guarda Municipal por todos os dias. Como houve a evolução, que os indivíduos não acataram a ordem de parada da Guarda Municipal, a equipe da Romu, que estava passando nas proximidades, deu apoio à equipe da GAOP e aí foi o desenrolar da ocorrência. Então, vale frisar, com o andar pelos bairros, as viaturas estavam deslocando pelo bairro, as viaturas da PM visualizaram que estava havendo um acompanhamento tático e aí fizeram contato via CIODES e foi verificado o que se sabia no momento, que existia um veículo em fuga. Agora, secretário, antes de entrar agora com o senhor, a gente leu na íntegra a nota do Ministério Público, que se resume, agora eu vou resumir para o pessoal de casa, em dizer que não se mostra adequada toda essa conduta da polícia, da Guarda Municipal. Como que o secretário enxerga isso? De fato, houve ou não aí excesso? O que a gente entende é que a função social do Ministério Público é fazer o levantamento caso haja alguma incidência de transgressão. Neste caso, a gente entende que a abordagem da Guarda Municipal ela se deu dentro do estrito cumprimento do dever legal e que é função do Ministério Público fazer o levantamento e a gente coloca à disposição em todas as ocorrências da Guarda Municipal. A nossa corregedoria atua, não diferente dessa, todas elas, quando a própria população nos busca uma informação adequada e que é isso, nós estamos abertos para que qualquer análise seja feita no Ministério Público. Tá jóia, a gente agradece, secretário, por esse posicionamento e fica também para o pessoal de casa uma resposta aí da Secretaria Municipal de Segurança. A gente encerra também aí para vocês no estúdio, George e Bruna, com as imagens aqui da Leitão da Silva. Agora a gente tem outra viatura da Guarda Municipal, algumas da PM também, e a gente segue acompanhando esse caso. Tainara, quero aproveitar a presença do secretário de Segurança de Vitória, só para a gente entender também, o carro envolvido nessa perseguição de ontem, ele foi roubado no dia 28 de junho de uma mulher na Praia do Canto, uma vítima que foi baleada.
Havia o monitoramento por parte do cerco eletrônico desde o dia 28 de junho até o dia de ontem desse carro roubado? Joia, eu vou questionar o secretário. A Bruna lembrou, o secretário, que esse carro utilizado no crime há meses havia sido roubado de uma mulher na Praia do Canto, se eu não me engano. A guarda estava monitorando por meio do cerco, não sei, estava atento ali em relação a esse carro com restrição? Não, a abordagem se deu em função do crime ocorrido na sexta-feira na Ilha do Príncipe. A partir daí, ontem, na delegacia, os nossos agentes fizeram uma análise minuciosa do veículo, uma análise dos elementos identificadores, descobriram que aquele veículo foi o veículo roubado, que foi lá na tentativa de latrocínio a mãe e a filha na Praia do Canto. E também a gente questiona, secretário, não era uma ação em flagrante, né? Esse carro teria sido utilizado em um crime anterior. Faz parte ali da conduta da Guarda Municipal? É como se fosse uma investigação, digamos assim? Já faz parte desse procedimento? Não, não é investigação, a Guarda Municipal não faz investigação. O que a Guarda Municipal fez foi dar um apoio à Polícia Civil, que nos comunicou da situação de um crime, e nós fomos lá para fazer a verificação de que indivíduos estavam transitando com aquele veículo. Agora sim, te agradeço, secretário. Se tiver alguma pergunta também, eu volto aí para a Bruna e George. Tá certo, Tainara, esclarecido, a gente vai seguir acompanhando o caso aí. Obrigada pelas informações, agradeço também ao secretário de Segurança de Vitória. Gente, vamos voltar a falar da invasão a um supermercado na Serra. Os bandidos encapuzados renderam funcionários e clientes. Vanusa Santana voltando agora para falar da ação da polícia. Vanusa, já tem investigação desse caso? Já tem sim, viu, George? Esses 4 elementos entraram ali vestidos de camisas pretas e ali em algumas dessas camisas estava escrito Polícia Civil, se apresentaram ali como policiais civis, pediram para as pessoas irem para os fundos do estabelecimento e aí, a partir daí, vocês vão acompanhar agora a reportagem completa que hoje pela manhã, eu e meu cinegrafista Alex Nepomuceno fomos até o estabelecimento. Vocês acompanham agora a reportagem completa. O relógio da câmera marca 5h26 da tarde. Homens encapuzados, vestidos com camisas com o nome Polícia Civil, entram no local. O supermercado em Jardim Tropical tem cerca de 20 pessoas, entre clientes e funcionários. Todos são rendidos. Os reféns são levados para os fundos do mercado. Entre eles estão crianças, que também são obrigadas a permanecerem com as mãos para o alto. Com armas longas, os suspeitos determinam que os reféns coloquem os celulares no chão. Um dos bandidos recolhe os aparelhos. Repare que uma mulher tenta proteger uma criança. A cena se repete no corredor. Uma mulher está com uma criança de aproximadamente 5 anos. Uma funcionária é obrigada a ir até o caixa. Lá, ela entrega algo para os assaltantes e volta para os fundos. Na frente da loja, um assaltante com uma arma longa puxa um homem pela camisa. Ele é o dono do mercado. Depois de rendido, o comerciante foi trazido aqui para o segundo andar do supermercado. Ele foi obrigado a subir essas escadas aqui sob a mira de uma arma. Durante todo o tempo, os assaltantes ameaçavam matar o comerciante caso ele não mostrasse onde estava o cofre. A todo momento, o comerciante tentava convencer os assaltantes de que o cofre existia, mas que não tinha nada lá dentro. Eles só acreditaram quando ele mostrou o equipamento em meio a um monte de entulho. Como eles viram que não renderia nada, acabaram roubando todo o dinheiro que estava no bolso do comerciante, cerca de R$2.000. A ação durou cerca de 10 minutos. Assim que os suspeitos saem, as vítimas vão em direção à frente da loja, mas tiros são ouvidos. As pessoas correm para se proteger. Esse rapaz é uma das vítimas. Ele estava no mercado na hora do assalto. Conta que quando acharam que tudo havia terminado, ouviram tiros do lado de fora. Não se sabe se os disparos foram dados pelos assaltantes ou por alguém que passava pelo local e percebeu a ação deles. Quando eles saíram, a maioria do pessoal veio para frente. Quando ouviu o disparo, voltaram para o fundo da loja de novo, entendeu? Com medo dessa reação, vocês iam voltar e fazer a gente refém de novo. A vítima ainda conta que desde que chegaram os assaltantes, procuraram pelo cofre.
No início, tentaram tranquilizar os reféns. Todas as vítimas ficaram apavoradas. Você ficava pensando na sua vida, você não sabia o que podia acontecer ali no momento, vai que os caras ficavam nervosos ali, se você fizesse alguma reação brusca. E você pensava na família, pensava em tudo no momento, né? Cenas difíceis que agora ele prefere esquecer. A cabeça fica assim, fica conturbada, né? Você não sabe o que pode acontecer no dia seguinte, você não sabe o que pode acontecer, se vai ter próxima vez, porque se for realmente um assalto, se eles acharam facilidade de assaltar, eles vão fazer de novo, né? Aí fica a mente, será que isso pode acontecer de novo? Pois é, acho que o grande questionamento aí, né, claro, é encontrar esses 4 suspeitos, mas também quem atirou nessa saída aí? Será que foram os bandidos? Será que foi algum justiceiro ali passando na hora em frente ao supermercado, viu a ação deles e acabou atirando na tentativa de impedi-los? Bem, eu acho que esses questionamentos aí serão respondidos sim ao longo da investigação feita pela Polícia Civil. Quem tiver alguma informação sobre os suspeitos que aparecem na tela agora, entre em contato aí com o Disque Denúncia, o anonimato é garantido. Bruna e George. Agora, Vanusa, com uma ação dessa, com tanta gente no supermercado, num horário desse, a polícia investiga se tem alguma informação que foi passada, porque no cofre não tinha nada, né, minha amiga? Exatamente, George. O que eles falavam durante todo o tempo ali no supermercado, né? Principalmente na hora em que ele rendeu o dono do estabelecimento, foi que realmente a fita havia sido dada. Esse é um termo que criminosos costumam dizer quando alguém dá algum detalhe sobre a rotina do estabelecimento no intuito de facilitar a ação dos bandidos na hora do assalto. Então, durante todo o momento que ele levou o comerciante, o dono do supermercado, para o segundo pavimento, ali, é claro, ele ameaçava de morte o comerciante e dizia, olha, pode falar que eu já sei, a fita foi dada. Ou seja, ele quis dizer que alguém teria contado, né, privilegiado ele com alguma informação ali sobre a existência desse cofre. Mas o cofre existe, como eu disse aí na reportagem que vocês acabaram de ver, mas infelizmente ali, ou felizmente, né, o dinheiro não é guardado ali. O comerciante tinha cerca de R$2.000 no bolso que foram levados, né? Mas foram momentos de terror, né, que essas 20 pessoas, incluindo crianças, passaram nesse estabelecimento que acabou assaltado ontem no final da tarde no bairro Jardim Tropical, na Serra. Bruna, George. Pois é, precisa investigar, com certeza, essa fita dada aí, muito importante. Imagina se vira moda, quadrilha assim, invadindo o supermercado, o estabelecimento, armado, fazendo todo mundo refém. É muita absurdo, gente lá dentro. Muito criança. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Hora do almoço, vamos mudar um pouco de assunto, falar de 2 toneladas de peixes que foram distribuídas hoje cedo na Praia do Suá, em Vitória. A ação foi feita para marcar a sanção da nova lei que estabelece a pesca assistida no município. Já houve muita polêmica, discussão e protesto dos pescadores com a antiga lei. Quem foi ao evento hoje garantiu o peixe para a muqueca capixaba. Foram mais de 2 toneladas de peixe distribuídas na manhã de hoje. A ação aconteceu durante a solenidade em que o prefeito de Vitória assinou a lei que regulamenta a pesca assistida na capital. A fiscalização continua normalmente. O que nós fizemos é buscamos um modelo consensual, dialogando com a sociedade civil organizada, com os pescadores, com a Câmara de Vereadores, com todos que puderam se manifestar. O que nós queremos? Preservar o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, mas, claro, garantindo que os pescadores possam continuar pescando com responsabilidade ambiental e responsabilidade social. A distribuição aconteceu no Pia dos Pescadores, na Praia do Suá. Mesmo debaixo de chuva, muita gente encarou a fila extensa para garantir o peixe. Vou aproveitar e fazer essa moqueca bem gostosa mesmo. Demorou muito? Não, rapidinho. E gostou? Amei. O uso de redes de pescas já não era permitido. Com isso, muitos pescadores deixavam as redes no mar sem monitoramento. A partir de agora, a rede passa a ser permitida, desde que haja assistência do pescador. A rede ficava ali a noite toda, às vezes. E fazia com que vários animais, que não eram objeto daquela pesca deles, se emalhassem nessa rede e ocasionassem os danos ambientais que a gente teve a oportunidade de ver.
Essa nova categoria de pesca instituída em Vitória, que é a assistida, ela permite com que essa rede seja utilizada e o pescador devidamente cadastrado no município de Vitória, com todas as regulamentações, com todas as normas, obedecendo regras ambientais nítidas, faça esse monitoramento da rede em tempo real enquanto ela estiver na água. Apesar de ter sido assinada hoje, algumas regras ainda precisam ser definidas, como o tamanho da rede, da embarcação, até mesmo do motor e da quantidade de pescadores que precisam permanecer no local enquanto a rede estiver no mar. Assim que forem definidas, quem insistir em descumprir as regras podem ter as permissões suspensas e até a carteirinha de pescador cassada. Os pescadores têm a consciência de que eles precisam preservar o meio ambiente para que eles possam continuar pescando. Isso é fundamental. Se houver a pesca predatória, o ambiente sofre sérios abalos, o ecossistema todo é abalado, isso traz prejuízo para os próprios pescadores. É essa consciência ambiental que nós estamos trazendo e é essa consciência coletiva de preservação que nós estamos, de fato, inserindo na sociedade. Importante demais essa discussão. Gente, a chuva, vamos falar do tempo aqui no estado. O tempo está fechadíssimo desde o fim de semana. A semana começou super chuvosa também, trazendo aí consequências, para a região metropolitana. Vamos voltar a conversar com o repórter Luciano Rosetti sobre esse assunto. Meu amigo, acabei de falar que não para de chover, mas eu estou vendo o sol aí atrás de você. Pois é, meus amigos, eu até arregacei as mangas aqui para ver se eu trabalho melhor, porque tá fazendo calor, viu? Vou pedir pro meu amigo Diegão mostrar para você aqui, ó, imagens ao vivo do meu amigo Diego Gama para você aqui no TN, mostrando o céu aqui da Grande Vitória, Vitória e Vila Velha. O tempo tava abrindo na entrada do jornal, no início do jornal, mas só que agora não, ó, já abriu, tem pouquíssimas nuvens aqui no céu. Aquele tempo encoberto já foi, o sol já deu as caras, está começando a fazer um calorzinho, apesar da previsão ser de chuva, viu? No momento faz 22 graus aqui em Vitória, Vila Velha também, nessa região metropolitana, 22 graus está fazendo agora no momento. E essa chuva que estava prevista, ela continua prevista, pelos institutos de meteorologia, pelo Incaper também. E essa chuva que caiu, gente, ontem, nesse final de semana todo, causou muitos estragos, muitos transtornos aqui na Grande Vitória todinha. A gente vai relembrar um caso que mostramos ontem aqui, ó. Vamos ver para você aí, ó. Vou mostrar para você imagens de novo de Fradinhos, aquela pedrona gigante que caiu lá em Fradinhos. Isso foi na rua Joaquim Tavares da Silva. E eu tenho aqui informações da Defesa Civil. A Defesa Civil disse que foi até o local, nessa rua Joaquim Tavares da Silva, fez lá uma vistoria, não afetou as casas, trata-se de uma rua sem saída e com poucas casas. Nada precisou ser interditado, nenhuma casa, A rua sim, mas as casas não, por causa do perigo, de alguém passar ali a pé, de carro, de bicicleta, de moto, enfim. Mas só que a situação é a seguinte, a Defesa Civil disse que vai continuar monitorando a área, o local, a rua, mas a gente precisa que a Prefeitura retire essa pedra gigante de lá. Porque apesar de não representar riscos para moradores, porque as casas não foram interditadas, mas a rua está interditada. Então tem que tirar essa pedra de lá para poder aliviar, e desobstruir a via para passagem de carros, motos e pedestres, Agora a gente vai para a rodovia do contorno. Por falar em carro, vamos para a rodovia do contorno, porque lá deu um BO danado. A gente está vendo nas imagens aí que o Leandro está mostrando, vários carros que pararam ali por causa dos buracos, vários carros ficaram danificados por causa dos buracos, isso causou acidente, enfim, um transtorno danado. A gente vê pelo menos 5 veículos parados nesse trecho aí da rodovia do contorno que as imagens estão mostrando. Agora, voltando aqui para mim um pouquinho, Bruna, George, amigo do tênis, vocês estão preparados para neve, gente? Vocês estão preparados para neve? Porque nevou aqui no Espírito Santo, viu? Domingos Martins, a gente tem imagens para mostrar para você de um morador. Você está vendo aí, ó, caindo os floquinhos e tal, neve, vai caindo, mas no fim do vídeo você vai ver que não é neve coisa nenhuma, viu? Quem dera que fosse neve, porque ia abrilhantar, embelezar ainda mais o nosso cartão postal aqui do Espírito Santo, que é Domingos Martins. Mas só que essa neve aí é isopor, galera, isopor. O pessoal brinca até no frio, Brasileiro brinca com tudo, com calor, com chuva, com frio, com tudo. Mas bem que podia nevar aqui, pessoal? Eu queria ouvir o comentário de vocês, Bruna e Jorge, sobre isso, porque a situação é complicada, A quinta série não sai da pessoa, A pessoa sai da quinta série, mas a quinta série não sai da pessoa. Queria ouvir vocês falarem sobre isso. Quem dera que nevasse aqui no Espírito Santo, Pelo menos para mim, que é uma pessoa que gosta de frio.
a saúde que lute, porque se tivesse nevado ontem em Domingos Martins, a gente ia mostrar essa cena ao vivo hoje desse sol pocando aqui em Vitória. Para nevar, você tem que estar 0 grau. Né? Tem uma condição toda particular, mas tem que estar 0 grau. Mas não está nevando, mas o frio lá é garantido, pelo menos. O frio é garantido, ainda mais esses últimos dias. Tá aí, enquanto a gente não tem neve por aqui, a gente fica com o bom humor do capixaba aí, ralando o isopor no teto de casa. Não é isso, Luciano? Bom, mas a previsão, você disse, né, meu amigo, que pode ser que chova. Há previsão de mais chuva aí para essa terça-feira, apesar desse céu limpo. Saudade de ver esse céu limpo assim, Vai né? pregar uma peça na gente o tempo. Vai, e vive sim. fazendo isso aqui no Espírito Santo, Não né? é? Lu, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Bom trabalho para você. Gente, no quadro Mulheres que Inspiram de hoje, nós vamos te mostrar a Bruna Miachará, que conseguiu a expansão do negócio no ramo da gastronomia depois de conseguir um empréstimo. De acordo com o Bandes, houve um aumento de 10% na liberação de linhas de crédito para empresas lideradas por mulheres. É preciso mais do que uma boa ideia para tirar um sonho do papel. E as mulheres estão cada vez mais empenhadas em realizar seus projetos. Bruna empreende há 6 anos no ramo da gastronomia. Bolos, cafés e outros lanches fazem parte do cardápio na É Tudo Delícia. O negócio deslanchou depois da pandemia. A gente começou a pensar além, pensar um pouco mais fora da caixa e fez o nosso negócio expandir. Nossos produtos melhoraram, nossa linha de produto ofertado aumentou muito. Então teve esse lado positivo que a gente conseguiu crescer. Mas para montar e manter um negócio é preciso investimento e as mulheres estão correndo atrás. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Bandes, registrou no primeiro semestre deste ano um aumento de 10% na concessão de financiamentos para empresas lideradas por mulheres. E foi esse financiamento que ajudou a Bruna a ampliar o seu negócio em Vitória e abrir a sua loja em Vila Velha. Quando decidi empreender, nós não tínhamos recurso próprio, né? E fomos em busca de instituições que oferecessem melhores taxas, melhores formas de pagamento. Foi aí que a gente conheceu o Bandes. Para ampliação da nossa loja de Vitória, reformulação da nossa marca, eles também tiveram presentes. E isso fez com que o nosso faturamento dobrasse no último 1 ano, né? E a gente agora partiu para uma segunda loja, sempre com o Bandes ao nosso lado. Agora é trabalhar para divulgar a nova loja, que está bem localizada e cheia de gostosuras. Muito bacana, né? Para mais informações sobre o financiamento, bandes.com.br. E para acessar a página da Bruna, vai lá no Instagram, @etudodelicia, e com EH, é tudo delícia. Vamos falar agora de um assunto de preocupação global, a gravidez na adolescência. No Brasil, de cada 100 crianças que nascem, 14 são de mães menores de 19 anos. A gravidez poderia ser evitada com o uso de métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS. A Maria Eduarda tem 14 anos e está grávida de 32 semanas. A gestação é considerada de risco e por isso deu entrada no hospital no começo do mês, com a possibilidade de ter um parto prematuro. Eu tava sentindo muitas dores. Dos tempos pra cá que eu tava aqui, minha bolsa rompeu. A médica me segurou aqui porque ela falou bem assim que poderia ter algum risco de eu ir pra casa e pegar infecção e tudo mais. No corredor do Hospital Jaime dos Santos Neves, onde a maternidade lida com um grande número de gestantes, não é difícil encontrar uma mãe bem nova. A Vitória é uma delas. Aos 17 anos, acabou de passar por um parto prematuro. Eu fiquei muito mal mesmo. Me deu umas pontadas, mas não sabia que eu ia ganhar. Aí eu vim pro médico com muita dor, aí nasceu essa criança linda, que tá na UTI. Agora vamos ver o que vai dar, né? E aos 17 anos, Vitória, você esperava estar grávida? Não. Quais eram os seus planos?
Meu plano é trabalhar, ter uma família, mas não por agora. O que a gente mais se preocupa numa gestação na adolescência é que essa paciente tem um risco maior de aborto, tem um risco maior de trabalho de parto prematuro. Em função disso, essas pacientes, elas são classificadas como uma gestação de alto risco e aí elas têm uma chance maior de complicações. O corpo dela, o útero dela, o organismo dela, os hormônios dela não estão preparados para esse momento. Então, é como se adiantasse esse processo. E aí o organismo meio que não sabe muito bem como se comportar e por isso faz essas inadequações. A Organização Mundial de Saúde considera gravidez na adolescência as que acontecem entre os 10 e 19 anos. E o número vem crescendo em todo o país. Em 2020, mais de 380 mil adolescentes ficaram grávidas. Já aqui no Jaime dos Santos Neves, todos os meses, 30% das gestantes são menores de idade. Muitas dessas gestações poderiam ser evitadas com o uso de métodos contraceptivos, muitos oferecidos gratuitamente pelo próprio SUS. O SUS hoje oferece praticamente todos os métodos contraceptivos. Então você consegue pegar pelo SUS anticoncepcional oral, anticoncepcional injetável, consegue colocar DIU, consegue pegar preservativo, prevenir também doença sexualmente transmissível. Então tudo isso é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. Para essa especialista, a falta de instrução contribui para o maior número de casos. Por isso, uma das campanhas pretende levar a conscientização até as escolas. A grande diferença onde nós estamos é o achar que as crianças e adolescentes sabem de todas as informações. De fato, elas registram essas informações através das informações eletrônicas, de internet. Mas a gente leva a informação certa. E quando a gente abre o grupo de rodas para perguntas, a gente verifica que, de fato, elas não têm conhecimento que deveriam ter pela idade. O primeiro caminho para ter acesso aos métodos contraceptivos é procurar o posto de saúde mais perto da sua casa. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, o mundo digital, ou melhor, as empresas digitais mudaram a ordem econômica no mundo e muitas usam os nossos dados e a gente acaba nem percebendo, né? Pois é, Eduardo Pinheiro já está aqui para dar essa dica para a gente. Eduardo, tem que negócio que a gente entra, aceita, não aceita, os cookies, famosos cookies, que não tem nada de biscoito, né? Usam esse biscoitinho para nos pegar, mas isso daí pega os nossos dados, né? É sobre isso que você vai falar hoje, né? Perfeito. Então, aqueles cookies são os consentimentos para captura de dados quando a gente está navegando numa página. Vivemos hoje na era da sociedade da informação e hoje dado vale mais do que petróleo, né? Um barril cheio de dados pessoais vale mais do que um barril de petróleo. Tanto que, alguns anos atrás, há 40, 50 anos atrás, as empresas mais valiosas do mundo eram empresas relacionadas à indústria automobilística e também energia e petróleo. Vamos ver no próximo slide. Olha só, peguei uma informação ali de 1978, né? Olha quais eram as empresas mais valiosas do mundo. Mobil, né? General Motors, a Ford, General Electric e a Shell, ou seja, empresas do ramo de petróleo e empresas do ramo automobilístico. O tempo passou, entramos na era da sociedade da informação, né, com a informatização, com a massificação da informática, da tecnologia da informação, e agora, nos tempos atuais, nós vamos ver quais são as empresas mais valiosas do mundo. É o próximo slide, olha só, a Apple. Olha aí que mudança, né? A Apple vale, Jorge, Bruna, está valendo no mercado atualmente 3 trilhões de dólares. Isso é o valor do PIB brasileiro, o que o Brasil produz de riquezas durante todo um ano, né? Aí depois nós temos aí a Amazon, Microsoft, Meta, que é o Facebook, e o Google. A empresa Google, essas são as 5 empresas mais valiosas do mundo na atualidade, todas as empresas relacionadas à tecnologia. A Meta e o Google só existem só na internet, né? Só na internet, empresas virtualmente, né, digitais. Como o Uber, por exemplo, a Uber, até a última vez que eu consultei, né, essa empresa de aplicativos que facilita, ela linka motoristas a pessoas que querem pegar carona. Essa empresa tinha um valor de mercado maior que a Petrobras, que é uma petrolífera, né, para você ver como que vale o valor dos dados. E nós, por isso, precisamos saber aprender a proteger os nossos dados, principalmente os nossos dados pessoais. Próximo slide a gente vai ver como proteger seus dados, gente, isso é muito importante. Primeira coisa, adotar senhas seguras, criar senhas seguras para tudo que é dispositivo seu online. É muito importante você criar essa senha e também atualizar com certa frequência.
Utilizar a criptografia, se você tem dados sigilosos, né, confidenciais, utilize criptografia. Na internet tem várias opções gratuitas e não é bicho de 7 cabeças, é bem simples hoje em dia utilizar a criptografia. Também realizar backup. Muita gente peca porque não realiza backup. As pessoas não fazem backup dos dados do celular, do pendrive e também do próprio HD, do seu computador, que pode dar uma pane e você pode perder tudo ali. Então é importante fazer essa cópia de segurança, que é o backup, com regularidade também. E, por fim, as pessoas precisam conhecer os seus direitos em relação aos seus dados pessoais. Não é à toa que entrou em vigor em 2020 a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que veio para garantir ao titular do dado pessoal os direitos sobre esses dados. Então, acabou aquele cheque em branco que nós a vida inteira demos em relação aos nossos dados pessoais, principalmente no comércio e nas indústrias de serviço. Então, se eu entrar num site e não aceitar o cookie, por exemplo, isso pode trazer alguma consequência ali para a minha navegação? Então, pode sim, você vai ficar com uma navegação mais limitada, né? Por isso que eles condicionam você. Hoje em dia a gente acha que esses aplicativos são gratuitos, o WhatsApp é gratuito, o Telegram é gratuito, o Instagram, nada disso é gratuito. Nós pagamos com os nossos dados, porque ali eles estão monitorando, onde a gente entra numa loja de suplementos de informática, a gente entra numa loja de material esportivo, numa academia, então eles conhecem o nosso perfil de consumidor e eles conseguem monetizar com esses dados. Então esses aplicativos não são gratuitos. Aí as pessoas perguntam, mas como que eles fazem isso sem eu ter dado autorização? É porque as pessoas deram sim autorização. Quando você baixou o aplicativo, foi lá, viu os termos de uso, você concordou, é que ninguém lê, infelizmente, os termos de uso. Ali naquele momento você está consentindo que eles façam essa verificação da sua navegação e do seu dia a dia. Pode dar mole não, hein? Não pode. Não pode sair clicando, aceitando as coisas. Eduardo Pinheiro, obrigada aí pelos esclarecimentos. Até semana que vem. Até a próxima terça. Valeu, meu amigo. Olha, gente, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Durante todo o mês de agosto, uma campanha alerta para os riscos desse vício. O hábito de fumar está associado a vários tipos de câncer. Então, é sempre bom deixar o alerta, parar enquanto é tempo. O diagnóstico foi cruel. Câncer no pulmão. Pensei, agora é uma luta. E com certeza esse câncer veio por causa do tabagismo. Foram 40 anos fumando cigarro. Aos 17 anos eu voltei, que na minha época 17 anos já era fase adulta, né? Voltei e fumei até final de 2016. Eu toda a vida tive uma vida saudável, uma alimentação muito boa. Eu toda a vida fiz caminhada. Então, com certeza, foi o tabagismo. Em 2019, Dona Lourdes começou o tratamento. Ficou carequinha. Olha a foto aí. Época difícil, viu? Mas que ensinou muitas lições. Na verdade, ensina até hoje, porque o tratamento ainda não terminou. Eu estou muito bem, muito bem. Eu faço tudo na minha casa. Tudo. Eu saio para comprar as coisas. Eu faço tudo. Eu só não faço caminhada mais. Porque, assim, eu perdi muito peso por causa do tratamento. Já é uma consequência do tratamento, essa perda de peso. Mas se eu pudesse, se não fosse perder mais peso, eu estaria fazendo caminhada. Não podemos esquecer que estamos no Agosto Branco, mês de conscientização da importância de se prevenir do câncer de pulmão. E hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são esperados 704 mil novos casos de câncer neste ano e nos próximos 2 anos também. Muitos tipos de câncer têm como causa o cigarro. O cigarro está associado a diversos tipos de câncer, principalmente ao câncer de pulmão, em que a gente tem uma relação em torno de 85%, mas lembrar que ele também causa câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, bexiga. Então, assim, a gente tem uma associação com diversos tipos de doença. E não se engane, o cigarro eletrônico também causa problemas. Isso é uma grande preocupação hoje na comunidade médica, porque eles vêm sendo vendidos como um dispositivo benéfico, um dispositivo para ajudar as pessoas a pararem de fumar, mas o cigarro eletrônico, ele é muito maléfico. Ele tem diversas substâncias nocivas, diversos tipos de solventes e outras substâncias que a gente não sabe nem do que elas são. Então, isso causa diversos problemas de saúde, diversos problemas respiratórios. Hoje, a gente já tem a doença pulmonar associada ao cigarro eletrônico. Então, assim, trocar o cigarro pelo cigarro eletrônico é 6 por meia dúzia.
Nos últimos 40 anos em que Dona Lourdes fumou, ela perdeu tempo, dinheiro, saúde e quase perdeu o principal, a vida. Para os adultos idosos como eu, que ainda têm esse hábito, parem, ainda é tempo. Tem muitas formas de se aproveitar a vida, a não ser sem ser com tabagismo. Tabagismo não é aproveitar a vida, né? Vamos combinar. De jeito nenhum. Tabagismo é você estragar a sua vida, porque você acaba com a sua saúde através do tabagismo. É você se matar, né? Nas prefeituras é possível aderir a programas que ajudam as pessoas a parar de fumar. É necessário ir até a unidade de saúde mais perto da sua casa e se informar sobre esses programas de combate ao fumo. 12h52, intervalo rápido, não sai daí não que a gente já volta. De volta falando de uma apreensão que aconteceu em Guarapari. A Polícia Militar recuperou produtos levados de uma casa do bairro Nova Guarapari. Entre os produtos furtados havia televisão, bicicletas, bebidas, perfumes e até carne congelada. 4 suspeitos chegaram a ser vistos andando pelas ruas com material levado da residência. 2 homens foram presos. Um deles estava deitado na areia da praia, tentando ali se esconder da polícia, mas não rolou não, deu ruim para ele. Ninguém aguenta conviver com dor, né? Não dá. Agora, você imagina se o simples fato de falar ou comer já causa esse desconforto. Pois é, desespero, né? Bom, mas um projeto da UF está ajudando pacientes que têm dores de cabeça e face por causa de problemas na mandíbula ou outras disfunções também. O tratamento é multidisciplinar e totalmente gratuito. Chegar com dor e sair mais aliviada não tem preço. Maravilhosa, como todas elas têm sido desde o início. Chego bem tensa e eles vão descobrindo os pontos e eliminando. Rosânia sofre com apertamento de mandíbula há 5 anos. E foi no tratamento com alunos da UFES que o quadro de saúde dela vem melhorando aos poucos. Tem alguns anos eu me descobri com apertamento e tenho até quebrado alguns dentes. Então vim buscar atendimento odontológico e aí me indicaram aqui essa clínica e assim, maravilha. O trabalho é multidisciplinar, feito por estudantes de odontologia, fisioterapia e fonoaudiologia. A gente olha o dente diretamente, olha a musculatura, a questão de movimentação da mandíbula e vê se a queixa dele bate com o que apresenta ou não. E aí entraria as outras disciplinas, fisioterapia, fonoaudiologia também para fazer uma avaliação. A fisio ele vai tratar a questão da dor, o paciente vai chegar com dor e vai tratar. A gente da fono, a gente vai tratar a função, porque não adianta nada o fisio consertar a dor, mas manter os órgãos ali, a língua, por exemplo, mal colocada, aquela questão de voltar ou não para a mandíbula do lugar, e a gente vai tratar isso, a função. Um tratamento completo, gratuito, que é ofertado no campus de Maruípe, em Vitória. O serviço busca aliviar as dores na cabeça e na região da face. Daí veio o nome Projeto Alívio. A missão é buscar o que está causando as dores e tratar. São pessoas que têm dor, geralmente aqui, ó, nessa parte que a gente chama essa musculatura do masseter, né? Às vezes tem dor de cabeça associada a isso, às vezes durante a mastigação, tem estalo, né? Na hora que vai falar, a hora que vai mastigar. Essas são as principais queixas. Atualmente o projeto está com 31 alunos e está atendendo 15 pacientes. A iniciativa foi criada em 2019 e até agora ajudou 120 pessoas. E vem muitos pacientes de municípios do interior, viu? Cidades como Marechal Floriano, Cachoeiro de Itapimirim e Colatina. A pessoa entra no Instagram do Projeto Alívio, que é o alívio_DTM, se inscreve, depois passa por uma triagem e daí em diante inicia o tratamento. Uma oportunidade e tanto para pacientes e alunos também, que aprendem na prática. A gente tem um resultado muito rápido. Então a pessoa chega com dor e a gente consegue, às vezes, em 1, 2 sessões já resolver o caso ou então trazer uma qualidade de vida muito maior para ela, um alívio muito melhor para ela. Julie tem 27 anos, sofre com dores causadas por bruxismo desde os 20 e só começou a melhorar mesmo depois que veio para cá. Começou com o maxilar e aí foi espalhando para a cabeça, costas e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo por um amigo do programa, me inscrevi e aí comecei o tratamento aqui com o pessoal tem uns, acho que um mês e meio, 2 já.
e venho sentindo uma melhora absurda. Eu chego aqui com um nível alto de dor e saio com um nível bem mais baixo. O projeto Alívio está com inscrições abertas para novos pacientes. É preciso ter entre 18 e 60 anos. Dúvidas sobre a seleção podem ser tiradas através do Instagram e dos telefones que já estão aparecendo aqui. Mas é importante falar, @alívio_DTM e um telefone 999159819. Tá na hora de encerrar o TN. Um beijo enorme para vocês. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã.